falar hoje um pouco, de uma pessoa de extrema importância na palavra de Deus. Talvez você já tenha corrido seus olhos por esses textos, e na verdade toda a vida dela ou a história dela na Bíblia fala em 2 capítulos somente. E é bem provável que você, lendo esses capítulos, não vai enxergar muita coisa, O que eu vou falar aqui talvez vai saltar um pouco os seus olhos dentro daquilo que a gente pode encontrar sobre a vida desta mulher. Então, Juízes, o livro de Juízes, lá no Antigo Testamento, o capítulo 4, do versículo 4 ao 10. E eu estava então pedindo a Deus para que esse momento, como é o Dia das Mães, irmãos, é muito natural se falar, se pregar sobre a importância da mãe. Eu queria que Deus me desse uma mensagem que abrangesse todas as mães, E essa pessoa aqui, Débora, ela praticamente representa e dá para nós colhermos aplicações para todo tipo de mãe que a gente possa conhecer ou existir. Porque mãe não é somente aquela que gera, irmãos. A gente tem que tomar muito cuidado para não cair nessa armadilha. Tem muitas mães gerando e matando os filhos logo depois. Gerando e jogando no lixo. Gerando ou nem espera gerar, aborta antes, Então nós não podemos cair nessa armadilha, de achar que é só esse tipo de mãe que existe, mas aqui nós temos uma personagem que vai nos ensinar muita coisa, muito importante. É óbvio que você vai se encontrar dentro dessa mensagem, desta palavra, e muitas das coisas que você já pratica ou ainda precisa praticar, vai ser aqui mostrado para você dentro desta passagem, dessa história muito interessante. Então vamos ficar de pé, queridos. Juízes, o capítulo 4, do 4 ao 10. E depois nós vamos lá para o capítulo 5, que também está falando, é o cântico dela, do capítulo 5, o versículo 7. Eu vou ler, os irmãos só acompanhem nas suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor: Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Guedes, que de Naftali. Ele disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro de Quisson, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porque não será tua honra da investida que empreendestes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou
a Zebulon e a Naftali, em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Agora vá para o capítulo 5. Capítulo 5, o versículo 7, aonde Débora está aí pronunciando o seu cântico, junto com Baraque, depois da vitória. E no versículo 7 diz assim: ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe de Israel. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, nós estamos aqui nessa noite, agradecidos ao Senhor pela presença dos irmãos aqui no templo, pelas mães que vieram com seus filhos, pelas homenagens que foram aqui proferidas, aquelas que não foram gravadas, mas também foram, ó Deus, pronunciadas pelos seus filhos, e até mesmo aquelas mães que não foram reconhecidas. Nós sabemos, meu Pai, que o Senhor tem um olhar todo especial para cada mãe, para os seus filhos, para a sua história. E a Tua palavra nos diz, ó Deus, nos mostra que o Senhor sempre quer, sempre vai querer o bem das mães e dos seus filhos. Que nós possamos nesse dia, Senhor, Te louvar, Te engrandecer, Te exaltar e reconhecer, ó Deus, a mãe que o Senhor nos deu, mesmo com seus defeitos, com as suas dificuldades, com as suas limitações. Foi aquela que o Senhor usou para que nós fôssemos gerados e estivéssemos aqui nesta terra, ó Deus, desfrutando, vivendo, ó, aprendendo, crescendo, ó Deus, escrevendo uma história. Meu Pai, muito obrigado por o Senhor nos cuidar em todo momento, desde o nosso nascimento, toda a nossa jornada. A Tua palavra diz que antes da fundação do mundo, o Senhor já escreveu a nossa história no Teu livro, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, sempre ter no coração a esperança, a certeza de dias melhores, a certeza que o Senhor vai fazer algo de especial, a certeza que no meio de toda a tribulação, toda dificuldade, toda escassez, toda enfermidade, o Senhor está ali conosco, se faz presente, contemplando as nossas lágrimas, consolando as nossas lágrimas, consolando os nossos corações. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, das mães, dos filhos, das guerreiras, das mulheres, ó Deus, que vivem no anonimato e ninguém as conhece, mas tem uma história muito bem conhecida pelo Senhor. Derrama do Teu Espírito nesse momento, meu Pai. Derrama da Tua graça, fala ao coração, usa os meus lábios, dá entendimento para todos nós, Senhor, para que saiamos daqui edificados, abençoados, agraciados, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos e Te agradecemos, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Pode se assentar, meu amado irmão e minhas amadas irmãs. Irmãos, falar de mãe é uma coisa simples e ao mesmo tempo complexa, irmãos. É uma coisa fácil, mas a gente vai olhando e percebendo que é uma das coisas mais complicadas que existe na face da terra. Porque mãe, cada uma tem uma característica. Todas as mães são diferentes, irmãos. Não tem, por causa da cultura, por causa do temperamento, por causa da região onde foi criada. Então, se uma mãe ela é da área rural, o tratamento dela com os filhos é muito diferente de uma mãe que sempre nasceu na área urbana.
Então é natural. Mas é interessante que muda-se algumas coisas, mas a intenção é a mesma. Do cuidado, do amor, da preocupação, de querer ver o bem dos filhos. Pode mudar algumas características com relação ao comportamento, mas a intenção, o que está ministrando no coração de todas, é sempre visando o bem para o filho. A Bíblia, na verdade, irmão, se você for dar uma analisada mais profunda, ela mostra que o amor de Deus, o cuidado de Deus, se assemelha muito mais com relação à mãe do que um pai. Não sei se você percebeu isso, né? E quando a Bíblia vai tratar sobre isso, ela leva ao extremo que possa acontecer. Claro que o amor de Deus excede ao amor de uma mãe. É óbvio. Abra sua Bíblia em Isaías, um texto talvez muito conhecido. Isaías, lá no meio da Bíblia, Isaías, o capítulo 49 e o versículo 15, aonde o povo está questionando que Deus talvez tenha esquecido deles, né? Porque estão vivendo uma situação não muito agradável. Mas aí a resposta de Deus para o povo e para todos nós. Isaías 49, versículo 15 diz assim: acaso, é muito difícil, mas pode acontecer, acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se esqueça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. É o extremo, irmãos, é o extremo, entendeu? É muito difícil uma mãe esquecer do filho que amamenta, é muito difícil, porque a criança quer mamar, e ela, de 3 em 3 horas, ela coloca a boca no trombone, e seja dia e seja noite, ela quer mamar. Se a mãe se esquece, ela não se esquece. E disse: pode por acaso a mãe se esquecer de um filho que está amamentando, que quer mamar, ou um filho que está no ventre? É quase impossível, diz ele, é quase impossível. Mas se acontecer isso, disse Deus, o meu amor por vocês está além, é maior. Eu jamais, diz ele, me esquecerei de vocês. Então entenda que Deus sempre começa e faz essas comparações focando a mãe, focando o tratamento que a mãe tem, o carinho. Agora, irmãos, é óbvio que também a Bíblia não esconde o outro lado da moeda, porque a Bíblia mostra mães que são péssimos exemplos para os filhos, mães que induzem os filhos a mentir, mães que enganam, mães que são capazes de comer o próprio filho, mataram e comeram, e repartiram com a vizinha ainda, né? Então nós encontramos esses dois lados que a Bíblia mostra. Não só uma figura que só faz a coisa certa, mas também que faz coisas perversas, coisas malignas. Mas, em via de regra, o que Deus mais trabalha é que o comportamento de uma mãe é diferenciado. E eu estava lendo algumas coisas, eu achei muito interessante, eu quero compartilhar com as irmãs que tipos de mãe que existem. E aí tem algumas postagens, eu achei muito interessante os tipos de mãe que existem por aí. Existe a mãe leoa, diz que a mãe leoa é terrível. Quem querer e ameaçar e olhar com maus olhos para o filho, ela se bota, que é uma leoa, né? Ela é uma fera, entendeu? O filho ela cuida como algo precioso, né? E é muito perigoso, às vezes ele sufoca até a criança, porque a criança não sabe tomar suas lambadas na vida, e a vida prepara algumas coisas para nós. Mas a mãe leoa, ela fica de olho. Se alguém
ameaçar alguma coisa, ela dá o bote, entendeu? Às vezes a ameaça nem é tão grave assim, mas diz que a mãe leoa é terrível. Tem a mãe perfeccionista, tem que ser tudo perfeito. É a mãe que olha o uniforme 3 vezes. É a mãe que tem que estar tudo ajustadinho, tudo bonitinho, que não pode ter falhas. Tudo tem que ser planejado, tudo tem que ser no seu lugar. Bagunça dentro do quarto é terror, entendeu? Existem essas mães perfeccionistas. Tem a mãe de primeira viagem. A mãe de primeira viagem, o filho dá um espirro, já vai para o pediatra, né? O filho dá um arranhão, pronto-socorro. Então, é a mãe em primeira viagem, acha que a criança, ela é de porcelana, entendeu? Qualquer coisinha vai quebrar. Então, é a mãe de primeira viagem, é uma preocupação excessiva, é uma preocupação intensa. A mãe amiga não larga a filha para nada. Se a filha tem um encontro, ela quer estar junto, né? Se a filha tem um programa, ela quer estar junto. Se ela não consegue estar junto, ela leva e traz, entendeu? É a mãe que todo mundo, os amigos, dizem assim: olha a tia aí, vai estar conosco. Então é a mãe chamada de tia. Diz que essa é a mãe amiga. Ela está sempre presente com os filhos, seja homem, seja menina. Ela se faz presente, é a confidente, fala tudo para ela. É uma mãe amiga, é o que todo mundo quer ter, né? A mãe terceira e quarta e quinta viagem, essa daí não esquenta a cabeça. Essa aí, se a chupeta cair no chão, diz assim: pode pegar e colocar na boca que não vai matar, porque essa bactéria aí vai te fortalecer mais ainda. É aquela mãe que já teve alguns filhos e percebe que as coisas não são tão terríveis assim. É mãe de terceira e quarta viagem. A mãe açúcar, essa é uma doçura. Ela é tão doce que às vezes deixa o filho até diabetes, porque ela é tão doce que tudo que o filho pede, ele recebe, ele leva, né? Então é chamado da mãe doce. A mãe 36 horas. Essa daí, o horário normal para o ser humano é 24, mas ela é 36. Ela não dorme nunca, ela está sempre acesa, sempre acordada, sempre preocupada. É a mãe 38 horas. A mãe PhD sabe tudo. O que quiser saber de filho, pergunta para ela, ela sabe. Ela é formada, ela tem todos os manuais, ela conhece tudo sobre o filho, todas as fases, minuciosamente. Ela é uma doutora na área, entendeu? Mãe PhD. A mãe tigre, diz que a mãe tigre não aceita de maneira nenhuma o filho tirar 9,9. A nota máxima é 10. Que negócio é esse 9,9? Isso não existe. Se tirou 9,9 porque não se esforçou, mas na próxima vai tirar 10, entendeu? A mãe tigre, irmão, ela dá uma rosnada e os filhos já, opa, presta atenção, vamos chegar fininho, entendeu? Vamos chegar fininho. Ficam até com medo de dizer a nota, ficam até com medo de dizer as coisas, porque ela é um tigre, né? E a mãe desavisada, né? A mãe desavisada, irmãos, a casa está caindo. E ela está tranquila no mais, todo mundo aflito, todo mundo preocupado. Essa mãe não vai fazer nada, tia. As crianças vão botar fogo na casa. E ela está muito tranquila, muito na paz. As pessoas não estão vendo o teu filho? Estou vendo, mas isso aí é criança é assim mesmo, sabe? E ela é uma pessoa totalmente desavisada. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque existe vários e vários tipos de mãe. E esse personagem, essa pessoa que nós apresentamos aqui no texto, na verdade ela não tem filhos. Se você lê o capítulo 4 e o capítulo 5, diz que ela tem um esposo, mas não diz que ela tem filho. A Bíblia diz que ela tem 2 ofícios, e aí ela agrega mais um. Diz que ela é profetisa e juíza. Mas ela não ganhou esses cargos, esses ofícios do nada, irmão. O texto diz para nós que Israel está já há 20 anos oprimido por Canaã, pelo rei Jabim, como nós assim lemos. E ele tinha um general, que parece nome de mulher, mas é homem, Sísera. Sísera é um homem, é um general poderoso, que todo mundo tinha medo.
porque ele massacrava qualquer nação. E Débora, olhando tudo aquilo, ninguém aparecia, ninguém se manifestava. Os juízes que existiram até ela morreram, deixaram dos cargos, e ninguém aparece. E diz que então Débora, vendo aquela situação, se levanta. E o povo a reconhece. Diz o texto que eles vão até ela para que ela julgue as causas. E ela julgava as causas. Interessante que ela é muito prudente, irmãos. Diz que ela não julgava dentro de uma tenda, mas debaixo de uma palmeira, diz o texto, que até apelidou o nome dela, porque ela era uma mulher. Julgar casos de homem não é fácil. Ao ar livre, todo mundo estava vendo. Ela era casada, poderia chegar até o seu esposo alguma informação ou alguma insinuação que Débora ficou demais na tenda. Então ela era prudente na ação dela, era ao vivo e a cores. Todo mundo estava vendo, é óbvio que afastado, mas nem todo mundo estava ouvindo. Prudente nas suas ações. Porque o nome do esposo dela, que os irmãos aqui nós lemos, Lapidote, significa tocha, né? Então um cara com o nome de tocha não deve ser uma coisa muito fácil, né? Deve ser um cara bem aceso, né? Ele é um cara que não deve levar desaforo para casa, é um cara que é meio desconfiado. Então ela era prudente nas suas ações. E diz o texto que ela, além de ser a juíza, ela também era, e assim começa o texto, uma profetisa. Ela profetizava. E ela, vendo aquele cenário, Deus então dá uma mensagem para ela, só para os irmãos entender o que está no contexto aqui. Por que ela assume esse título de mãe de Israel? Não de mãe de uma pessoa, mas a mãe de uma nação. A mãe de uma nação. E então ela, vendo aquela situação, Deus dá uma mensagem para ela. E em Israel existia um general muito conhecido, muito respeitado, chamado Baraque. E ela diz: olha, manda chamar Baraque. Débora estava no meio da fogueira, Baraque estava em Naftalim, no interior, escondido, ou muito afastado, vivendo uma vida no anonimato. E ela diz assim: manda chamar Baraque, porque Deus tem uma mensagem para ele. E diz que apresenta-se Baraque, vê que ela é respeitada, porque Baraque se apresenta. E disse Baraque: Deus deu uma mensagem, diz para você pegar 10.000 homens e vai à batalha com Sísera, e ele vai dar a vitória para você. Baraque, quando fala aquilo, ele dá um passo para trás, e é bem provável, o texto não diz, mas na cabeça dele: estou diante de uma profeta louca. Estou diante de uma profeta que perdeu o juízo. Estou diante de alguém que o julgar demais afetou a sua mente. Tanto que ele diz assim: olha, eu até vou para a guerra, mas você vai ter que ir comigo. Entendeu? Irmãos, você olhando para esse texto aqui, tu vai dizer assim: rapaz, esse cara é covarde. Ou homem frouxo, ou homem medroso, ou homem fraco. Mas se você der uma estudada no contexto, e Flávio Josefo vai dizer com quem ela disse para Deus, ou com quem Baraque deveria enfrentar na batalha, a profecia que foi dada, quem era o exército, você vai começar a mudar de ideia, e você vê que esse camarada não é tão maluco assim. O exército de Jabim, ou o reino de Jabim, e o exército que estava com Sísera, só tinha 300.000 soldados. Só tinha 12.000 carros de guerra. Só tinha 3.000 cavalos. E mais o que o texto vai dizer: 9.000 carros de ferro. Agora pensa comigo, irmãos: 10.000 contra 300.000.
Suicídio. Suicídio. É o que ele está dizendo. Você quer que eu vá para uma batalha, cometer um suicídio e levar mais 10 mil para morrer? E é por isso que ele diz: eu vou, mas você vai comigo. Para onde? Para a batalha. E Débora, irmão, acreditava no que falava, no que profetizava e naquilo que Deus dava a ela. Acreditava. Ela disse: pois bem, eu vou para a guerra, só que tem um problema: a honra seria toda tua. Agora, uma mulher, porque a guerra não foi feita para mulheres. Para aquela época, mulheres não se apresentavam na guerra. Tanto que se um homem casasse, fosse recém-casado e tivesse uma guerra, ele não podia ir para a batalha. Ele tinha que ficar um ano curtindo um momento de núpcias, curtindo um momento com a esposa, para depois daquele um ano ele poder ir para a guerra. Mulher não participava. Ela dizia assim: olha, eu estou numa posição que vai tirar o brilho seu. Ele disse: eu não estou nem aí. Que adianta um general ir para a guerra e está morto? Não resolve nada. Vai comigo e eu vou para a batalha. E ela diz o texto que ela diz: irei sim. E desce então, diz o texto que sobe com Baraque para a batalha. Irmãos, o texto vai dizer para nós que aquela guerra não era de Baraque, que a batalha não era de Israel. Deus disse: eu vou dar um jeito no rei de Jabim, rei de Canaã, e em Cícera. Diz Flávio Josefo, e você vai perceber na leitura, que aconteceu algo sobrenatural antes do confronto. Aquele enorme exército de um lado e aqueles pouquíssimos do outro se encontraram, e diz o texto que Deus enviou uma tempestade eletrizante, diz assim o próprio Flávio Josefo, e veio vendaval de todos os lados, granizo, chuva, frio, e diz que aqueles homens não conseguiam ir para frente, não conseguiam ter agilidade, e começaram a se destruir uns aos outros. E diz que Baraque só assistindo. Cícera, quando viu aquilo, se apavorou, e diz o texto que ele rapou, pegou um carro e aí Baraque só teve o trabalho de pegar os 10 mil com uma espada e dizimar aqueles homens que estavam totalmente desprotegidos, amedrontados, fracos, porque Deus usou o sobrenatural para que a batalha fosse vencida. Cícera então foge e diz que ele tem um encontro com Jael, e Jael é uma mulher, e pede ajuda para ela. Jael acolhe ele na tenda, coloca um cobertor, uma manta por cima, e ele diz assim: mulher, me dê um pouco de água. E diz que ela pega uma botija com leite, dá para ele, e ele bebe e dorme. Jael disse: é minha oportunidade. Pegou uma estaca, pegou uma marreta, ou um martelo, podemos dizer assim, ele dormindo um sono profundo, e ali ficou. Diz que ela colocou a estaca na fonte e deu-lhe uma martelada que atravessou o crânio. Ficou espetado para o churrasco. E diz que Baraque sai à procura, e ela disse, Jael diz: o que tu procura está na minha tenda. E mostrou para ele o inimigo, o maior inimigo de Israel, sendo morto por uma mulher. Irmãos, se você ler os 2 capítulos, tudo o que eu falei você vai encontrar lá. Algumas informações da história, mas basicamente tudo está nesses 2 capítulos.
Débora aparece no cenário e desaparece. E logo no capítulo, então, 5, ela faz uma canção, um louvor, junto com Baraque, das vitórias de Deus. E ela então vai dizer que ela se levantou para ser mãe de Israel. Ninguém questiona isso. Baraque não questiona isso, o povo não questiona isso, os soldados não questionam isso, e nem Deus questiona isso. Ela leva essa honra. Agora, irmãos, por que ela levou essa honra, irmãos? E é aqui que eu quero trabalhar com os irmãos, e nosso tempo corre rápido para nós irmos e terminarmos no horário. O que fez dela uma verdadeira mãe? E escuta o que eu vou dizer para os irmãos: se essas características não aparecer numa mãe, ela pode ser o que ela quiser, só tem o título, mas não é mãe. Ela tomou para si essa honra, porque ela era juíza, ela era profetisa, mas tomou essa honra de ser mãe não ter um filho. Bem provável pela função que ela exercia, era muito esgotante, era muita gente para trabalhar e muita gente para dedicar o trabalho dela, que talvez se esqueceu ou até não se dedicou a ter filhos. Mas ela toma esse título por algumas características, irmãos, que Deus honrou e Deus assim permitiu. Vamos ver então o que nós podemos aprender com Débora. Olha, escuta ele dar uma doidada aí, né, irmãos? Mas ele vai. Quando ele não vai, nós chamamos o nosso irmão poderoso aí, né? Que dá o auxílio para nós. Aperta ali, meu irmão Danilo. Vamos ver então, queridos. O comportamento de uma mãe. Mãe tem a ver com comportamento, irmãos. Com postura. Mãe tem a ver com a maneira que ela está agindo. Não é simplesmente um título. É a mesma coisa que pai. Pai, se você dizer que pai é porque só diz o nome de pai, você não entendeu nada da vida. Pai tem a ver com atitudes, com ações, com proceder, com comportamento. E vamos ver então o que Débora fez que levou esse título. E todas aquelas mulheres, mesmo que não tiveram filhos, mesmo que tenham algumas dificuldades, ou tiveram de saúde física, ou escolheram até não ter filhos, podem ser sim chamadas de mãe também. Primeira coisa, vai lá, meu irmão. Não teme tomar atitudes. Presta atenção, irmãos. O capítulo 5, versículo 7 diz que, disse ela, eu, Débora, me levantei. Por que ela se levantou? Porque ninguém fazia nada. Que isso? Irmãos, uma mãe que está vendo as coisas e não faz nada, está faltando atitude. Ela viu a situação, os homens parecem que estavam todos castrados, se levantou para tomar uma atitude, para fazer alguma coisa, ter uma ação. E Deus não a repreendeu, porque nesse tempo aqui, irmãos, mulher não valia grande coisa, muito menos para ser juíza e profetisa. Mas diz que ela tomou uma atitude, ela se levantou, diz, assim diz o texto. Porque ninguém fazia nada, irmão. Agora, meus amados irmãos, isso é para os homens também. Minha amada irmã, tu está vendo as coisas acontecendo dentro da tua casa? E atitude? Tem que tomar uma atitude, meu irmão ou minha irmã. Tem que fazer alguma coisa. Não adianta dizer que a coisa está ruim. Ela poderia dizer, olha, eu vou fazer jejum e oração e dizer que a coisa está ruim. Mas eu vou fazer um culto de lamentação. Mas não vai resolver nada isso. Atitudes que ela se levantou. Interessante, se levantou. E quando a Bíblia se levantou é porque fez alguma coisa relevante. Primeira coisa, não teme tomar atitudes. Vai lá, meu irmão. Usa palavras de esperança. Presta atenção, irmãos. Profeta e profetiza sempre tinha uma palavra, às vezes para apontar o pecado, apontar a imundícia. Israel está numa situação por causa disso, mas o profeta tem a obrigação de dizer para qualquer pessoa
que ele foi, ou nação, seja que for, a solução para o teu problema. Há esperança para você. Então, queridos, ela usava a palavra que Deus deu para ela para trazer solução. Mas problema não resolve. Meu amado irmão, minha amada irmã, mamães, o cara está arrebentado já, está viciado, todo lascado. Se você não tiver uma palavra de esperança, tu acha que a polícia vai ter? Tu acha que a vizinha vai ter? E às vezes até tem, né? Tem que sair da mãe. A esperança, filho. Tu tá um esqueleto. Tu não cheira droga, tu não fuma droga, tu já come droga, na verdade, né? Teu nome deveria ser João Crack, né? O negócio tá que tá entendendo? Mas a esperança no Senhor Jesus Cristo, no Deus de Israel, há esperança. Está sendo oprimido por 20 anos, mas há esperança. Profetiza. Todos nós, irmãos, todos nós, a Bíblia diz no Novo Testamento, temos um ministério de profetas. Todos nós temos a mensagem na boca das boas novas. Todos nós temos. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, mães de plantão, seja uma profeta na tua casa. Se o diabo colocou a imundícia, tu vai dizer assim: diabo, vai pegar a tua imundícia e sai da minha casa. Entendeu? Não é alimentar mais o diabo, porque o diabo é o que ele quer, né? Vai lá, meu irmão. Coloca ordem no local que vive. Presta atenção, irmãos. Ser juíza, tinha que ter uma pessoa que dava a direção. Ser juíza é para resolver o quê? Problema. Juíza é para dizer assim: olha, esse é o errado, tem que fazer o certo. Ordem. Por quê? Porque Israel estava totalmente perdida, a nação. Todo mundo não sabia para que rumo tomar. Débora se levanta e diz: olha, o caminho é esse. Vamos colocar ordem na nação, nas cidades, nas famílias, mas na sua vida. Irmão, mãe tem o papel de colocar ordem. Ordem. E eu digo isso, irmãos, com muita propriedade, muita sabedoria. Eu percebo quando a Solete não está em casa, parece que a casa fica meio desordenada, entendeu? Eu disse: rapaz, como é que pode, tia? Ela dá uma ajustada aqui, aperta ali, né? Mas quando não está, parece que o negócio vai perdendo meio o rumo, tá entendendo? Principalmente o papel dela, de mãe. Ela pergunta: e aí, como é que foi? Fez aquilo com a Ana Cristina, não fez? Está estudando, não está estudando? É ordem, ela está dando ordem. Ela está dizendo assim: olha, como é que está o negócio aí? Desajustou? Desalinhou? Está entendendo? Mãe coloca ordem, irmão. Débora colocava ordem na casa. E colocou ordem na nação. E colocou e deu ordem até a Babaraque. Tu está muito desajustado, meu amigo. Você é general, está muito essa polpa toda aí, mas está desajustado. Ordem, vai lá, meu irmão. Crê de coração naquilo que fala, irmãos. Ela acreditava fielmente. Irmãos, quem crê naquilo que fala, naquilo que profere com a boca, os olhos brilham. Os olhos brilham. A mãe, quando vai falar de um filho, às vezes está todo torto, né? Todo desajustado. Mas quando ela vai dizer para alguém sobre o filho, e diz: olha, mas é um rapaz bom, entendeu? E ele vai ser grande, vai ser alguém especial, alguém que vai nos dar muita alegria. Ela acredita naquilo, irmãos. Irmão, eu trabalhei no presídio, irmão. Queridos, eu vi mães ir no presídio ver uns caras, ver uns homens e ver umas mulheres, que eu disse: meu Deus, o Senhor existe em todo lugar mesmo. Mas rapaz,
E ela acreditava que o cara, depois de 40 anos preso, sairia de lá e seria alguém na vida. Meu Deus, eu disse, meu Deus, essa aí é a pastora, não sou eu, essa é a pastora. A senhora tem a palavra, a senhora tem que falar, a senhora tem que pregar. Os olhos brilhavam, irmãos, brilhavam, acreditando. Brilho nos olhos, quando se acredita. Débora acreditava nisso, acreditava. Tanto que ela disse para Baraque: Baraque, Deus falou e vai te entregar nas tuas mãos. Tu não vai fazer nada, na verdade. Então, meu querido, crê de coração naquilo que fala. Você tem que acreditar. E todo mundo sabe, percebe quando você não acredita. Quando é só para manter a polpa ou não passar vergonha na situação. Vai lá, meu irmão. Espírito encorajador dos fracos. Irmãos, presta atenção. Se Débora não vai com Baraque para a guerra, só se você está além daquilo que a Escritura diz. Tu acha que Baraque iria para a guerra, irmão? Mas Baraque disse assim: ficamos de acampamento aqui, ou tu vai, ou aqui morremos. Mas Débora disse assim, para que você entenda, homem, que mulher não tem medo, vamos. E disse que o homem, que era general, se empoderou. Diz que pegou 10.000, foi o número que Deus deu para ele. Selecione 10.000 e vá para a batalha. E ele disse, e ele foi, juntou os 10.000 e foi para a batalha. Encorajadora. Encoraja, irmãos. Irmãos, nós temos a missão de encorajar. Nós temos a missão de ser pessoas assim: rapaz, filho, dá certo. Mas mãe, já bati em 1.000 portas, bate na 1.001 que vai abrir, entendeu? Mas mãe, eu sou ruim. Como disse um colega, eu tinha déficit de entendimento, tinha déficit de concentração, eu era um terror. E a minha mãe dizia assim: não, tu vai ser um grande escritor. Eu disse: mas meu Deus, como é que ela consegue ver? Eu não consigo nem passar nas provas, eu sou uma desgraça, eu não consigo gravar nada. Irmãos, é o homem que mais vende livros hoje no Brasil e no mundo, porque a mãe diz assim: você vai conseguir, vai lendo, vai aprendendo, vai escrevendo, vai nessa fé. E ele foi. Irmão, encorajamento, encorajador. Mãe, ela tinha esse espírito, irmão, esse espírito de encorajar. Vai lá, meu irmão. Valente nas batalhas e nas lutas da vida. Ela disse: olha, quer que eu vá? Não tenho medo não. Eu estou aqui para ir para a guerra também. E se tiver que morrer na guerra, morro na guerra. É melhor morrer na batalha do que morrer lamentando por nunca ter lutado. Esse é o espírito de uma mulher guerreira, de uma mãe guerreira, de alguém que tem um espírito valente, irmão. Agora, está faltando comida, está faltando não sei o quê, e não faz nada. Mas peraí, querido, batalha, meu amigo. Eu acho que a vida é fácil para todo mundo. Acho que todo mundo tem pai milionário, ou bilionário, ou rico. Tem que correr atrás. Mãe, vai atrás. Mãe, busca ali, busca aqui, vai lá, negocia, vai para a batalha. Débora disse: vamos para a batalha. Ou tu acha que, irmão, quando ela foi para a batalha, os soldados disse: que vergonha para nós temos que agora lutar que nem uns loucos. Porque se nós não lutarmos, essa mãe vai pegar a espada e vai ir para a batalha com a espada, entendeu? Nós temos que, no mínimo, agora mostrar que somos homens de verdade. Baraque deve ter ficado assustado. Se eu deixar, ela assume agora o cargo de general. Eu tenho que fazer alguma coisa. Gente de batalha, irmãos. Vai lá, meu irmão. E aqui que eu quero encerrar, em nome de Jesus. Busca de todo o coração adorar a Deus. Irmãos, Deus está do lado de todas as mães. Guarda o que eu vou dizer para os irmãos. De todas as mães.
Deus deu a honra para cada mãe gerar. Se não deu a honra para gerar, para que cuidasse ou expressasse algo para alguém. Deus sempre estará, irmão, sempre estará do lado das mães que lutam, que batalham, que sofrem, que buscam, que choram, que clamam. É como eu li uma reportagem, a mãe de ferro. Tem mães que parece que é de ferro. Tem que criar sozinha 3, 4, 5 filhos. Sai de madrugada e volta à noite. Como eu vi uma reportagem. E aí agora o próximo filho está com câncer terminal. E ela tem que voltar e cuidar do filho ainda. E aí você conversa com ela, está sorrindo. Mas por que tu está rindo? Por que tu está feliz? Olha o sorriso dos meus filhos. Olha aí, tia. Olha o sorriso deles. Deus sempre estará, irmãos, do lado. O que compete a uma mãe? O que nos compete, irmão? Adorá-lo de todo o coração. E eu quero encerrar com esta palavra. Abra sua Bíblia aí então, Juízes 5, aonde Débora vai dizer isso com muita clareza. Ela não pega essa honra para ela, mas ela transfere essa honra toda para Deus, de tudo que está acontecendo. Juízes, capítulo 5 e o versículo 3, que diz assim: ela transfere toda a glória para o nosso Deus. Juízes 5:3 diz assim: ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Falando para as autoridades, reis, príncipes, eu adorarei ao Senhor. Tudo o que está acontecendo é obra divina. Imortalizado ficou o seu nome, irmãos. Então, meus queridos e meus amados, essa palavra serve para qualquer um de nós, queridos. O seu comportamento vai dizer quem você é. Não é as suas palavras, seu comportamento, suas atitudes. Você vai encontrar muita pessoa com título, mas não tem a honra do título que recebeu. Tem pessoas que não têm o título, mas são honradas com aquilo que são e vivem. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Nosso horário está na estaca ali já, né, irmãos? Vamos fechar os nossos olhos, que você possa sair daqui, e você que vai ser mãe, você que já é mãe, você que é pai, essas palavras servem para qualquer tipo de pessoa, em qualquer nível, em qualquer lugar. Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus. Pai querido, Pai santo, muito obrigado, Deus, por esta noite. Muito obrigado pelas minhas irmãs, pelos meus irmãos, os filhos. Ó Deus, muito obrigado pelo povo que te assiste através dessa live. Que nós possamos pegar esses exemplos, ó Deus. Pegar essas palavras. Pegar, ó Deus, esses ensinamentos que o Senhor deixou registrado para nós. E colocarmos em prática, Senhor, todos os dias. Ó Deus, não interessa o tempo que vamos viver nessa terra. O que interessa é como seremos lembrados o dia que partimos, Senhor. Deus, derrama a Tua graça, o Teu cuidado, o Teu amor sobre todas as mães, os filhos, os pais. Ó Deus, aqueles que já perderam os seus entes queridos. Ó Deus, que nessa data, Senhor, as coisas sejam todas novas para a glória do Teu nome. Quebra todo o nosso orgulho, Senhor, toda a nossa arrogância, toda a nossa soberba, toda a nossa altivez, e derrama sobre nós o Teu Espírito, Senhor. Que possamos, meu Pai, dia após dia, andar na Tua presença, como verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade. Assim nós Te rogamos, Senhor,
Nos dê essa honra, nos dê essa graça, nos dê esse privilégio. Coloca no nosso coração o coração de adorador. Assim nós te pedimos, pelo amor bendito e glorioso na pessoa do Pai, a graça manifestada através do Filho e o poder e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, irmãos, hoje e sempre.